começar uma aula relacionada a diabetes e cirurgia bucal. Para a gente ter uma noção da complexidade desse assunto, a Federação Internacional de Diabetes estima-se que hoje exista no mundo 422 milhões de portadores da doença. E estima-se ainda que em 2045 nós tenhamos 693 milhões de pessoas portadoras da doença. E para complicar ainda mais, cerca de 90% dos portadores de diabetes, eles apresentam complicações bucais. E essas complicações ainda, elas podem nos gerar problemas, tanto trans quanto no pós-operatório, tá joia? Então, antes de a gente iniciar a aula, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, tá joia? Vamos lá para o que interessa então. Primeiro, vamos conceituar o que é diabetes. Diabetes é uma doença de desordem metabólica em que, por alguma questão, o pâncreas vai parar de produzir insulina. E essa baixa de produção vai fazer o aumento da glicemia, que vai gerar todos os problemas sistêmicos e bucais em razão da doença, tá? Nós vamos ter alguns tipos de diabetes. Primeiro, o diabetes tipo 1, que é também a juvenil ou insulino dependente, que é aquela que aparece na juventude ou quando criança ainda, que o pâncreas, por uma ordem genética, ele paralisa de produzir insulina. Nós vamos ter diabéticos tipo 2, muito relacionado com questões comportamentais, como por exemplo má alimentação, sedentarismo e obesidade. Vamos ter a diabetes gestacional, que é aquela que se desenvolve na mulher durante uma gestação. E vamos ter ainda as diabetes induzidas por outras causas, como por exemplo algumas neoplasias, síndromes, por questões por drogas, em que vai alterar a atividade do pâncreas, consequentemente reduzir a produção da insulina, tá? A título de curiosidade, esse slide aqui mostra a primeira pessoa que tomou insulina no mundo, que é o Leonard Thompson. Ele, por um desespero da mãe, ela teve contato com dois pesquisadores, que eles descobriram isso ainda em testes em animais, em cães, e ela aceitou que o filho fosse um teste para provar a insulina. E aqui é nessa primeira imagem. O tratamento até então era o quê? Deixar as crianças ficarem com fome, para não ter aumento da glicemia. Então, ou seja, as crianças morriam por inanição. E depois que ela fez o teste e deu certo, logo você vê nas imagens subsequentes como que ele desenvolveu e chegou na fase adulta. Até então, nessa época, não tinha a expectativa de vida dos portadores de diabetes tipo 1, não era isso. Era morrer em pouco tempo. E ele chegou até na fase adulta e, consequentemente, os pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel da Medicina por conta da descoberta deles. Mas para a gente agora voltar para o assunto que eu realmente interessa, que é as cirurgias bucais, nós temos que fazer primeiro duas distinções: cirurgias eletivas e cirurgias de urgência. Por que nós temos que ter essa distinção? Nas cirurgias eletivas, se o paciente está compensado, beleza, nós vamos operar ele, tudo bem. Mas se o paciente estiver descompensado, nós não podemos operar ele em cirurgias eletivas. Como por exemplo na imagem aqui, em que estavam fazendo frenectomia. Frenectomia não é cirurgia de urgência, é um procedimento eletivo. Então nós vamos aguardar restabelecer a glicemia em valores normais, e aí nós vamos operar esse paciente. Mas nos casos, igual por exemplo da outra imagem, que é uma fratura radicular e que vai promover processos inflamatórios e ainda infecção, nós temos que fazer essa cirurgia e tratá-las com uma certa severidade para prevenir possíveis complicações, como por exemplo, que é uma mais comum em diabético, que seria uma infecção pós-operatória, tá? Então, dentro das complicações cirúrgicas, nós vamos ter primeiro que vai ser a cetoacidose ou a hipoglicemia, em que durante o procedimento o paciente ele pode entrar em cetoacidose, principalmente em decorrência do estresse, e tanto quanto uma hipoglicemia. O estresse pode levar também, mas é menos comum. É mais comum ele ir para a hipoglicemia porque o paciente muitas vezes acredita que se ele se alimentar antes do procedimento, vai interferir com a anestesia e aí ele vai entrar em um caso de hipoglicemia. E aí vai passar mal na nossa cadeira. E isso não é nada agradável. Mas essas aí são as complicações agudas que pode acontecer tanto no tratamento odontológico, cirúrgico ou não, quanto no dia a dia do paciente, tá? Entretanto, também tem as complicações crônicas, que vai ser, por exemplo, a retinopatia, a neuropatia. Essas aí, pra gente, não tem tanta correlação, não vai ter tanta importância. Mas as outras vai ter muita, como, por exemplo, doenças cardiovasculares e as nefropatias. Por que elas vão ter correlações? Nas doenças cardiovasculares, elas vão interagir. Nós vamos ter questões como, por exemplo, o anestésico local, que vai ter adrenalina, vai ter
a ação dele lá no sistema cardiovascular, que a gente tem que tomar cuidado, e também na dosagem, na posologia dos medicamentos que nós vamos prescrever. Porque eles vão ter, se o paciente é um nefropata já também em decorrência de diabetes, então ele tem que tomar cuidado nessa questão das doses dos medicamentos, porque ele não tem a drenagem, ele não vai ter a eliminação dos medicamentos via renal. Então, as complicações crônicas da diabetes vai gerar intercorrências, não no transoperatório, mas no manejo cirúrgico, de como que a gente vai conduzir aquele paciente para que ele tenha um pré-operatório, transoperatório e o pós-operatório adequado. A diabetes, para a gente aqui começar a compreender o porquê que ela causa tanto problema na cavidade bucal, é porque é o seguinte: primeira coisa, ela vai começar a promover uma alteração nos vasos sanguíneos, em que ela vai gerar uma microangiopatia. Então os vasos sanguíneos vão começar a ter alterações e vão ficar danificados por isso. Associada ainda, nós vamos ter uma redução da síntese de colágeno e uma redução da atividade da colagenase. Então, nessas duas atividades, nessas alterações provenientes de diabetes, nós vamos ter então uma alteração no processo cicatricial, que é extremamente importante para a gente, uma vez que nós estamos pensando em fazer uma cirurgia naquele paciente. E ainda, que é o principal de todos, que é um pior, vamos dizer, que é a redução da atividade dos neutrófilos. Ou seja, as defesas do paciente diabético descompensado, principalmente, ele vai estar debilitada. Ele é um paciente imunodeprimido. Não tanto quanto um paciente que faz uso que está em quimioterapia ou fazendo uso de um paciente transplantado, por exemplo, que vai fazer, então, não é nesse nível, mas ele está com a imunidade abalada. Ele é um paciente que está com a imunidade comprometida, tá certo? E isso daí é um fator que a gente tem que levar muito em consideração no nosso procedimento cirúrgico. Tanto que eu peguei desse artigo, um artigo de 2001, da relevância da diabetes mellitus no cuidado da saúde bucal. E de todas as alterações que eles listaram nesse artigo, alguns são atrelados com alterações relacionadas às glândulas salivares, que parte da xerostomia, que depois vai ter uma alteração do paladar, formação de língua geográfica, língua fissurada, tá? Essa daí seria uma novidade ainda do que eu já falei nessa aula. O restante, gente, é tudo em decorrência da queda da imunidade ou então da alteração da síntese de colágeno e da atividade da colagenase, tá? E aí, para compreender ainda mais essa fisiopatologia da diabetes na cavidade bucal, eles lançaram um ciclo, que nesse ciclo você vai ver como que a diabetes ela alimenta a doença bucal e a doença bucal vai realimentar a diabetes. Primeiro nós vamos começar com alterações nos microvasos, que vão depois gerar alterações na saliva e nas glândulas salivares, que vai aumentar depois vai reduzir a glicose, vai aumentar a glicose na saliva e no fluido clavicular, e isso daí vai reduzir a atividade dos fibroblastos. Reduzindo a atividade dos fibroblastos, nossa cicatrização já começa a ficar comprometida. Vai aumentar o número de formação de placas, tá? Ou seja, o paciente já vai ter um acúmulo a mais de tártaro, vai ter uma maior conversão da glicose da saliva em ácido lático, nós vamos ter uma redução do pH salivar. Essa redução do pH salivar vai promover, vai facilitar a formar as bactérias que tendem a formar cárie na cavidade bucal. Nós vamos ter um aumento do número de cárie, aumento da doença periodontal e tendo aumento da doença periodontal, aumento da glicemia, ou seja, alimentamos a diabetes. A diabetes ela vai aumentar, vai ter uma glicemia aumentada por conta das doenças bucais. Consequentemente, aumentou a diabetes, começa o ciclo novamente. Então, ou seja, a doença bucal vai alimentar, a infecção bucal vai alimentar a diabetes e a diabetes vai alimentar a doença bucal. Tá joia? Então, para a gente entender fisiopatologia e a importância dela, nós temos que quebrar esse ciclo. Tá? Nós não vamos prescrever hipoglicemiantes nem insulina para os nossos pacientes, nem é da nossa alçada isso. Mas nós conseguimos quebrar a partir do momento em que nós tratamos as infecções bucais. Não vai reduzir, não vai tratar a diabetes dele, óbvio que não. Mas você vai reduzir a glicemia, você já vai dar um subsídio, você vai ajudar aquele paciente a tratar o restante. Ok? Então,
E outra coisa, para a gente imaginar ainda a importância da diabetes dentro da saúde bucal, no consenso de 2018 da Associação Periodontal, o que eles definiram? Eles definiram que a diabetes ela vai determinar o grau da doença periodontal, o grau da progressão da doença. O simples fato da pessoa já ser diabética já vai esperar uma doença periodontal mais agressiva. Se tiver compensado, se tiver descompensado, aí piorou, vai ser uma progressão mais rápida ainda. E pelo simples fato de se ter a diabetes, já tende a comprometer, já tende a aumentar a dificuldade do tratamento da doença periodontal. Mas para a gente começar a pegar como que esse paciente é diabético, porque nem sempre ele vai falar para a gente. Nem sempre, às vezes, ele nem sabe que ele é. Mas nós temos que investigar. Esse é o papel nosso durante a anamnese, para a gente tentar evitar, porque depois você fez uma cirurgia, você fez um implante dentário, você fez qualquer um procedimento mais invasivo na boca do paciente e começa a ter complicações. E aí? Aí a gente vai começar a procurar saber o que está acontecendo, sendo que com algumas perguntas nós já poderíamos ficar com uma antena em pé e prestar um pouquinho mais atenção. Perguntar se ele está em tratamento médico, se falar que já é diabético, a gente procurar saber um pouco mais, saber quais medicamentos ele está tomando, se está tomando adequadamente, porque tem paciente que fala, tem dia que eu tomo, tem dia que eu não tomo. Ele vai da cabeça dele, então a gente tem que ver isso daí. Perguntar se ele já teve alguma, no caso dos pacientes diabéticos, se eles já tiveram alguma complicação em decorrência da doença, ou doença cardiovascular, ou uma doença renal, ou uma neuropatia, ou até mesmo ele ter vários episódios de hipoglicemia, para a gente já começar a ficar esperto, que um paciente que às vezes está tendo vários episódios de hipoglicemia, ele pode ter na nossa cadeira, a gente tem que tomar cuidado com isso. E nos pacientes que não são diabéticos, perguntar para ele, você tem histórico na sua família? E aí você pega um paciente que tem histórico na família, você vê que você tem uma doença periodontal em que a quantidade de placa, a quantidade de tártaro não é condizente, às vezes, com a gravidade da doença, com o quanto ela está agredindo o periodonto, a gente pode pensar em outra coisa, gente. Você está na dúvida? Primeira questão, a gente pode ter um glicosímetro, devemos ter um glicosímetro no consultório. E se está na dúvida ainda, vamos solicitar exame de sangue, nós podemos facilmente fazer isso. Então, a gente vai fazer toda essa questão antes de fazer o procedimento, tá? Normalmente, o que eu faço? Eu não peço exames para todo mundo. De acordo com a anamnese, eu vejo se é necessário ou não. Eu faço a glicemia capilar na hora do paciente, na hora da anamnese, que eu vou aferir pressão, eu vou ver como que está a oxigenação do paciente, o ritmo cardíaco, e eu vejo a glicemia dele. Se eu vejo que ali deu alterado, eu já solicito o exame de sangue, onde eu vou ver glicemia de jejum, hemoglobina glicada, e já vou acompanhar esse paciente. E vou verificar se ele é diabético ou não. Se deu alguma discordância, se deu algum valor que fugiu dos valores normais, eu não vou fechar o diagnóstico para ele, não é minha competência fazer isso. Mas aí eu vou encaminhar ele para o médico, para o endócrino, enfim. E aí ele vai tratar, ele vai equilibrar e vai retornar para mim com esses valores dentro dos valores normais, o mais próximo possível disso, para que depois eu possa fazer o procedimento. Lembrando que isso daí também nos casos de cirurgias eletivas, né? No meu caso, de implantodontista, vira e mexe, eu acabo tendo essa conduta do que, igual no caso que eu mostrei da imagem anterior, que era uma fratura, depois eu coloquei o implante, a paciente não é diabética, mas se fosse, eu teria que fazer aquela extração de qualquer maneira. Como que eu ia fazer? Deixar com a raiz fraturada lá? Não dá, não tem como. Então tinha que operar ela de qualquer jeito. Os cuidados que a gente tem que ter, muitas vezes, não é relacionado ao procedimento em si. Porque no paciente diabético, a extração de um siso, ele é o mesmo. A incisão vai ser planejada do paciente diabético ou não, o descolamento é o mesmo. Então o que vai mudar vai ser o nosso manejo. O nosso manejo começa na questão pré-operatória, em que nós temos que orientar para ele se alimentar de acordo com as orientações, tanto do médico quanto do nutricionista dele, e também seguir as medicações do mesmo jeito, não aumentar nem reduzir. Ou seja, no pré-operatório ele vai conduzir da mesma maneira. E nós vamos prescrever os nossos medicamentos de acordo com o nosso costume. Tá certo? A não ser que esse medicamento ele vá ter alguma relação com promover uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Mas a gente vai ver daqui para frente
que não tem muita relação. A gente vai ter poucos medicamentos que vão interferir e vão interferir pouca coisa, que a gente não vai ficar tão preocupado por isso. E também na alimentação pós-operatória, que nós temos que tomar cuidado, porque o paciente ele vai estar com uma restrição de alimentos. Ele não pode se alimentar de qualquer maneira. Então ele pode ter uma redução, até mesmo por conta de dor, no pós-operatório, então ele vai se alimentar menos, ele vai ter uma queda da glicemia dele, e a gente tem que tomar cuidado para ele não entrar num caso de hipoglicemia. Então, às vezes, justifica encaminhar para o médico, se for o caso, para o médico reajustar a dose do hipoglicemiante dele, ou até mesmo reajustar apenas a dieta. Mas essas questões ficam a critério do médico, não é a gente que vai mexer, tá? Não é competência nossa. E um cuidado pré e pós-operatório, gente, muito simples e muito relativamente barato e que ajuda demais, é o glicosímetro. O glicosímetro tem que estar no consultório, tá? Ele é uma ferramenta barata, fácil de manusear e vai te aliviar de muita dor de cabeça. Não justifica hoje em dia não ter um glicosímetro no consultório. E a respeito agora das medicações, primeiro nós temos que pensar o seguinte: o que pode promover no nosso paciente uma hiperglicemia? Primeira coisa vai ser o estresse. O estresse ele vai ter um aumento de adrenalina, aumentando a adrenalina, vai aumentar a quebra de glicogênio no fígado, tendo essa quebra de glicogênio, vai aumentar a glicemia, tá certo? E o paciente pode entrar no caso de uma cetoacidose, por exemplo, se estiver bem descompensado. Mas a gente pode controlar esse estresse de alguma maneira. Eu vou te mostrar daqui a pouco. E aí, só para falar a respeito da adrenalina, para a gente fazer uma observação, então tá, mas e a adrenalina que está presente no nosso anestésico local? A gente pode utilizar então teria que usar um anestésico sem vasoconstritor? Não. Nós podemos utilizar sim com vasoconstritor e devemos utilizar para a gente ter o tempo de anestesia, a eficácia da anestesia que o vasoconstritor promove. Só que a gente pode aplicar com tanta segurança, porque a dosagem que nós utilizamos, igual está na imagem, que é um fracionamento da adrenalina, a epinefrina, de 1 para 100 mil, em que a quantidade que a gente está aplicando ela é insignificante. Ela não promove uma alteração na glicemia. Então pode utilizar, é óbvio que vai ter que seguir ainda aquela tabela para a gente ter a noção da quantidade de anestésico que pode ser administrado em cada paciente de acordo com o peso corpóreo. Isso daí é imutável, mas nós podemos utilizar vasoconstritor sem nenhuma preocupação. Para a gente tratar esse estresse, então, nós vamos lançar mão do quê? De sedação mínima. Ou os benzodiazepínicos, como o midazolam, diazepam e o lorazepam para idosos, tá? Lembrando que uma boa parte dos idosos, eles são diabéticos. Para mim, quando eu faço meus implantes lá, eu falo que é difícil aquele paciente que não vem com um pacotinho. O pacotinho o que é? Ele é diabético, hipertenso e normalmente ele tem um hipotireoidismo. Ou às vezes até uma doença cardiovascular associada ainda. Então eu falo que é um pacotinho porque quase todos eles têm. Mas aí hipertensão e diabetes é quase que sempre. E aí eu sempre lanço mão, no caso do paciente idoso, do lorazepam. Tá? Ele é indicado para o paciente idoso para que ele não tenha uma sedação exacerbada. Nos outros pacientes, nós podemos lançar mão do midazolam ou do diazepam. Eu costumo usar o midazolam porque ele tem uma meia-vida menor, então o efeito dele é mais rápido. Tá? Logo o paciente vai voltando ao normal, enquanto o diazepam tem uma meia-vida mais longa. E ainda, para quem tiver no consultório tiver interesse, pode lançar mão ainda do óxido nitroso, em que através da inalação do óxido, o paciente vai ficar sedado, ele vai ficar acalmado. Como ele acalma, ele não entra no estado de estresse, não tem liberação de adrenalina, não tem a quebra de glicogênio, certo? Então, enquanto o paciente que faz o óxido nitroso, na hora que tira o óxido nitroso e libera o oxigênio, o paciente volta a estar consciente normal e pode sair dali, por exemplo, e dirigir. Enquanto os benzodiazepínicos não, ele está sedado e ele depende ainda de um acompanhante, tanto para chegar na clínica quanto para sair. Tá joia? E a medicação? O que nós vamos poder passar de medicação para esses pacientes? Os analgésicos, dipirona e paracetamol, normal, não vai interferir na questão da glicemia do paciente. Então a gente segue
o protocolo usual que a gente já é habituado a utilizar. E os corticoides? Os corticoides entram de novo nessa questão da adrenalina. Porque o corticoide, ele potencializa o efeito da adrenalina, consequentemente potencializa o efeito de quebra do glicogênio no fígado. Só que nós vamos utilizar doses curtas, tá? Então, essa dose curta, como por exemplo, uma dose ou no máximo 2 doses de dexametasona 4mg, não vai gerar uma hiperglicemia significativa nesse paciente. Então a gente pode ficar despreocupado. E tem os AINES, porque tem muita gente que não gosta dos corticoides, porque acredita que tem muito efeito anticolateral, enfim, eu prescrevo, mas vamos lá. Os AINES, eles só tem que tomar cuidado, porque vários deles interagem com alguns hipoglicemiantes, que são as sulfonilureias. Só que elas estão meio que em desuso, então a gente não precisa ficar tão preocupado com isso. Mas não justifica muito a gente utilizar um AINE num paciente diabético, a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, o AINE interage com quase tudo, porque os medicamentos, o AINE ele vai ter uma grande ligação com as proteínas plasmáticas. Então, na hora que ele se liga na proteína plasmática mais fácil, ele faz com que os outros medicamentos fiquem na forma livre. E aí você vai potencializar o efeito dos outros medicamentos. Então, os AINEs reagem com quase tudo. Não tudo, mas quase. Por isso que eu não gosto de utilizá-los. Ok? E aí nós vamos entrar numa questão bem emblemática, que vai ser a antibiótico terapia. Vamos voltar lá no comecinho da aula, lembrar que o paciente pode estar imunocomprometido pela redução da atividade de neutrófilos. Então, se a gente for pensar o seguinte, primeiro, profilaxia antibiótica. Deve ou não ser administrada. No paciente que está compensado, que está com a diabetes compensada, ela é questionável, até mesmo obsoleta. A gente não precisa preocupar tanto com ela. No paciente descompensado, gente, nós vamos tratar qualquer tipo de infecção de maneira agressiva. Nós não podemos deixar ela evoluir, seja uma infecção instalada ou uma possível infecção. Então, se você precisa fazer uma cirurgia, uma fratura de raiz, que mesmo assim ainda não tem um processo infeccioso grande, que seria mais um tratamento local, eu administro um antibiótico profilático, porque eu sei que aquele paciente ele está descompensado e ele tende a gerar uma infecção pós-operatória. Tá certo? Então, nós temos que tomar até essa questão de novo. Está compensado ou não está? Se está compensado, se está dentro dos valores normais, está tudo equilibrado, a diabetes dele, perfeito. A glicemia dele está legal, show de bola. Vamos conduzir como se fosse um paciente asa 1, aquele paciente normal, que não tem nenhuma doença. A gente só vai ficar com a anteninha um pouco em pé. Se está descompensado, atenção redobrada e utilizar todas as ferramentas que a gente puder. Ok? E aí, eu falei lá atrás que uma das complicações que a gente pode ter, que vai ser a hiperglicemia, né? Que vai ser a cetoacidose, quando a hiperglicemia vai estar bem alta e o paciente vai começar a passar mal por conta disso, ou a hipoglicemia, tá certo? Os sintomas, gente, são muito parecidos um do outro. Difícil da gente identificar, que você vai pegar aqui tem nervosismo, tá? Mas o nervosismo, a agitação, ela condiz tanto para hiper quanto para hipo. Então, apenas no sintoma, se olhar para o paciente e verificar o que ele está sentindo e dizer se ele está com hiper ou com hipoglicemia, não é uma boa conduta. Você pode errar e você pode ter problemas com isso. Tá certo? Então, você pode ver que está listado vários sintomas aqui nesse slide, mas eu nem estou lendo eles nem vou abordar. Porque o que eu faço quando o paciente, eu suspeito que ele está no caso de uma hiperglicemia, ele está com alguma complicação ali e eu ainda não sei qual delas que é. Gente, glicosímetro. Você vai lá, rapidinho, pegou, furou o dedinho dele lá, pegou uma gotinha, verificou. Não, tá baixa a glicemia, perfeito. Então nós vamos fazer o quê? Administrar sacarose. São esses sachezinhos aqui, em que o paciente vai comer isso se ele estiver consciente, que aí é muito bom, porque ele pode evoluir para o estado inconsciente, principalmente numa hipoglicemia, e aí tem que ser injetado, tá? Que aí vai complicar pra gente.
Mas no consultório nosso, isso daí, o paciente já começa, a gente percebe que ele está passando mal, a gente às vezes consegue controlar, tá? Tá certo? Às vezes que eu tive, o paciente teve uma crise hipoglicêmica, eu consegui conduzir legal, tá joia? Então, administra aí. No caso da hiperglicemia, o correto é ou aplicar uma dose de hipoglicemiante ou de insulina. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode aplicar e ele entrar em hipoglicemia. E qual que é o pior das duas? É a hipoglicemia. Porque a hiperglicemia, por mais que ela aumente, para levar o paciente para óbito ou para uma complicação bem mais grave, tem que aumentar muito, tem que ser um aumento bem significativo. Enquanto que para a hipoglicemia, que é abaixo de 70 mg por decilitro, as complicações são bem mais rápidas. Então, e vamos lá, se você ainda não tem um glicosímetro no seu consultório, embora eu já estou recomendando, se você está assistindo essa aula, termina essa aula, compra, é barato, não vale a pena o sofrimento que você vai passar, tá certo? Na dúvida, trata como hipoglicemia. Vamos inserir açúcar no paciente, tá certo? Mas isso aí, gente, não é a melhor conduta, tá? Presta bastante atenção. Não é a melhor conduta. A melhor conduta é averiguar através do glicosímetro. Tá joia? Então, pessoal, essa daí foi os recados que eu poderia passar, que eu montei através dessa aula, tá joia? Respeito, correlacionando diabetes com cirurgia bucal. Então, até a próxima aula. Tá joia? Muito obrigado.